assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 5. E eu tiro esse texto desta revista maravilhosa aqui. Eu no Universo, uma revista que vai ajudar você, jovem, a encontrar a sua identidade como cristão, como jovem cristão. Tem 8 estudos e esse é um dos estudos que fala sobre a igreja. E você percebeu ali no texto, né? É o número 6, o estudo, por que a igreja é importante? Porque nós fazemos parte de um corpo, né? E cada um está lá ligado, a cabeça é Cristo, e nós fazemos parte de um corpo. No corpo tudo é importante. Ah, não, os cílios não são muito importantes, são pequenos. Fique sem os cílios para você ver. A unha também, fica com a unha encravada para você ver como é que é. Tudo é importante no corpo, tudo, a pele, né? O estômago, o coração, os rins, tudo que está aqui no corpo é importante. E há uma comparação com a igreja, que Paulo faz, né? É como um corpo. A gente vive grudados, né? Ligados uns aos outros. Então eu sou responsável sim pelo meu irmão. Peça essa revista para descobrir mais sobre este assunto. Basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, coloque inclusive este número na sua lista de contatos e peça Eu no Universo. Você vai receber pelo correio, tá bom? E nós agradecemos muito aos Anjos da Esperança que nos apoiam para que não só essa revista Esperança, que fala sobre Eu no Universo, como outros temas, guias de estudo da Bíblia que nós temos aqui. Também a rádio, a TV, as mídias sociais, tudo isso graças aos Anjos da Esperança. Graças a Deus, lógico, e aos Anjos da Esperança que através das suas doações nos apoiam para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Seja um Anjo da Esperança também. Aqui nós temos um outro WhatsApp para você poder obter informações sobre isso, tá bom? Aguardamos aí a sua mensagem. Nós estamos na TV, como você sabe, na TV nós temos vários horários, começando às 6 da manhã, esses horários alternativos às 11h30 da noite, às 3 da manhã também, para você não perder nada. Se porventura perder a TV, você tem o YouTube. Pessoas que preferem o YouTube, preferem a TV, às vezes estão viajando, não importa, estamos lá no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, se você ainda não se inscreveu. Vai ser uma honra muito grande tê-lo conosco. Aí entre esses mais de 500 mil inscritos que fazem uma família, né? Eles fazem pedidos de oração. Tem uma conversa lá, é muito bom. Nós estamos também no NT Play, que tem além dos conteúdos da TV outros muito bons. Estamos também no Deezer, no Spotify, para você ouvir onde e quando precisar. Desde Gênesis até o capítulo de hoje, que é o 41. Nós estamos nas mídias sociais. O capítulo de hoje vai revelar as verdadeiras intenções de Ismael, que era tipo de um espião dos amonitas, que estava agora ali em Mispa, né, com Gedalias, que era o governador, colocado pelo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e os demais foram levados cativos e muitos morreram por ali, tá? Então você vai saber disso logo mais, depois do nosso intervalo. Então eu aguardo você aqui, não saia daí, vamos saber mais sobre esse Ismael daqui a pouquinho. Foi rapidinho, estamos de volta. Lá no YouTube não tem esse intervalo, né? Vem a vinheta e aparece de novo a vinheta e a gente já entra com o capítulo do dia. Mas na TV a gente tem esse intervalo para você conhecer um pouquinho mais a programação da sua TV Novo Tempo. Bom, capítulo 41 é uma extensão, né? É uma extensão, a história é uma extensão
do capítulo 40, porque é uma história. Então, revendo, Gedalias foi escolhido por Nabucodonosor para ser o governador das cidades de Judá. Isso incluía também Jerusalém, que estava aí bem destruída. Ele fixou a sua sede em Mispa, e dali ele recebeu os comandantes que estavam na batalha, que correram para lá. Ele recebeu os que estavam espalhados lá entre os amonitas, entre os moabitas, eles voltaram para lá. E e Jeremias estava com ele, né? Ele ficou ali, ficou entre o povo, ficou para confortar o povo, ficou para animar o povo. Então Deus é assim: ah, você não quer? Tá, então vai sofrer as consequências. Mas ele não deixa sozinho. Ele não deixou o povo sozinho e não deixa você sozinho também. Diante das consequências, ele vai estar lá. As consequências não vão parar, elas vão acontecer. Mas ele vai estar lá com você. Tenha certeza disso, absoluta. Então Deus disse: bom, vocês podem se converter, a gente vai mudar todo o curso da história. Bom, vocês não vão se converter? Tá, então se entreguem para não morrer e não destruir a cidade. Bom, vocês escolheram a destruição. Fugiram, batalharam, morreram. Agora Deus não fica lá dizendo assim: bem feito, agora se virem. Não, de jeito nenhum. Ele estava lá com o seu profeta, no meio do povo que ficou, debaixo das ordens de Gedalias, que estava debaixo das ordens de Nabucodonosor, dos caldeus, da Babilônia. E ele cita isso: vamos ficar aqui, o rei da Babilônia vai nos fazer bem, ele não vai nos destruir, vamos ficar aqui todos, vamos continuar a nossa vida. Mas estava lá um infiltrado. Ismael veio com os interesses de Amon, dos amonitas. E Joanã chamou a atenção de Gedalias. Gedalias, esse camarada aí vai matar você. Ele veio com esse propósito, ele veio como um infiltrado, mas ele é de Amon. Os amonitas, inclusive, ajudaram. Aí, nessas batalhas, eles ajudaram a bater nos judeus. Não era um povo confiável. Tem aí uma mensagem pesada sobre eles, né? Sobre outras nações também, mas sobre eles, uma mensagem pesada. Bom, Joanã é chamada a atenção, chama a atenção, aliás, de Gedalias, e Gedalias, não vai acontecer isso, é um bom rapaz. Seu juízo não foi muito bom, porque, olha o que aconteceu aqui. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei. Com ele a Gedalias, capitães do rei com ele. A Gedalias, ele foi lá em Mispa, e ali comeram pão juntos. Olha que traição, olha que traição. Eu quero o seu lugar. Eu acho que eu estou entendendo aqui que ele queria o lugar, ele é de família real, ele queria o lugar, mas pela força ele não ia conseguir, ele queria um lugar proeminente, lá em Amon, ou aqui em Mispa, e ele foi sentar com Gedalias, levou gente, foi um banquete. Você imagina que um momento desse é agradável, as pessoas vão conversar, vão fazer amizade, vão estreitar laços de amizade. E foi nesse momento que Gedalias conheceu, infelizmente, quem era Ismael. Quanto mais você se aproxima da pessoa, mais você conhece quem ela é. Você vai entender as suas intenções. Vou almoçar com você. E almoçar é uma coisa muito íntima, né? Eu almoço com qualquer um. E ele estava lá para almoçar com Gedalias. Ele se levantou com os seus 10 homens e eles feriram a espada Gedalias. Uma linguagem que vai ser mais esclarecida aqui embaixo, matando assim aquele que o rei nomeara governador da terra.
Ele matou Ismael, ele matou Gedalias. Também, ele não ficou satisfeito não, matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa. E com eles também matou os caldeus, homens de guerra que estavam ali. No dia seguinte, alguns homens de Siquém vieram até lá. Eram 80 homens. Eles eram de Siquém, Siló e Samaria. Eles estavam com as vestes rasgadas, a barba rapada, 80 homens, e o corpo retalhado. Traziam consigo ofertas e manjares e incenso para serem levados à casa do Senhor. Aí Ismael, olha só, saindo-lhe ao encontro, ia chorando. Ao encontrá-los, lhe disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael. Só não matou alguns porque disseram que tinham depósitos de comida e tal, e ele se interessava pelos depósitos de comida. Ele matou todo esse povo. E ele lançou esses cadáveres, né, num buraco. Era muita gente, que pelo menos 70. Mas Gedalias e os que estavam com ele, os homens, devia ter muita gente morta. Que é amigo da onça, hein? Gedalias, e aí Gedalias faz o quê? Vai para Amon. Verso 10 diz assim, que ele levou cativo esse povo todo. As filhas do rei, todo o povo que ficaram em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias como governador. Se foi para passar todas essas pessoas aos filhos de Amon. Estava lá em nome de Amon. Aí Joanã livra esses cativos. Joanã que tinha dito para Gedalias que poderia matar o Ismael para ele não matá-lo, e ele não confiou nisso. Mas eles tomam todos estes homens, vão pelejar, tomam os homens que estavam ali, vão pelejar contra Ismael e vencem. Ismael foge com alguns de seus homens e o povo todo foi liberto. Joanã, então, é o libertador desse povo. Mas alguma coisa vai acontecer aqui. Aqui, como já disse, verso 15, Ismael foge. Tomou, então, Joanã, verso 16, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todos os restantes do povo que Ismael estava levando para os amonitas. Eram homens valentes de guerras, mulheres, meninos, eunucos, que haviam estado ali vindo de Siló, que eles estavam vindo de Siló, os que estavam em Mispa também. Olha, foi uma coisa bem terrível. Depois que Joanã conseguiu tirar esses homens, quem devia ter medo deles, quem devia ter medo de Nabucodonosor, deveria ser o Ismael. Mas o Joanã disse assim, não, o rei pode matar todo mundo aqui, porque nós matamos homens deles e matamos o governador que ele colocou, o Gedalias, que era um homem de bem. Então o que nós vamos fazer? Vamos para o Egito. Foi uma decisão errada, e entre estes que estavam indo para o Egito, estava também Jeremias. Eles queriam proteção do Egito. Então, vocês se lembram? O Egito tinha atrasado a invasão dos babilônicos em Jerusalém. Eles se levantaram para defender Judá, ali em Jerusalém. Os babilônicos saíram para resolver essa questão. Eles fugiram para o Egito, não enfrentaram. Os babilônicos voltam para Jerusalém durante 1 ano e meio, sitiam, e depois eles entram, e aí aquela bagunça toda, Zedequias foge, as pessoas morrem, e Nebuzaradã acaba colocando, por causa da ordem de Nabucodonosor, como governador, a Gedalias. Jeremias fica com o povo ali, então é todo esse contexto. E agora eles, depois de tirarem todos os que estavam sendo levados como despojos de guerra para Amon, para os amonitas, Ismael estava coordenando isso, seguramente ele ia ser honrado, ele ia receber um prêmio, seguramente ele ia receber dinheiro, ele ia receber uma posição, e era isso que ele estava querendo.
e faria isso a qualquer custo, mataria pessoas e pronto, para conseguir o que ele queria. Muita gente no nosso mundo assim, né? Pisam em cima dos outros para conseguir um cargo, uma situação, mais dinheiro, não é? Criam mecanismos comerciais para quebrar aqui, quebrar ali, para ele poder ficar sozinho no ramo. Então, o mundo é assim, né? Tem muitos Ismaéis em nossa sociedade, mas ele perdeu, fugiu, e Joanã, em vez de voltar, vai para o Egito, pensando, o Egito vai nos dar segurança. Mal sabia ele que não era essa a vontade de Deus. Capítulo 42 vai contar um pouco sobre essa história. Jeremias é consultado e nós vamos ver o que ele diz para Joanã, que pediu uma consulta assim com todo carinho, todo amor, com toda humildade, dizendo, pode falar, nós queremos ouvir você, queremos ouvir o que Deus quer que a gente faça. E depois nós vamos ver o que eles fizeram. Não é? A gente quer ouvir a vontade de Deus, quando Deus fala, a gente diz assim, bom, acho que eu vou seguir o meu caminho mesmo, que é mais inteligente, é melhor. Ou o Egito está lá, veio nos proteger, acabou voltando, mas vai nos proteger, nós vamos ter comida lá no Egito. Vamos ter comida no Egito. Então daqui a pouquinho você vai saber isso, amanhã você vai saber a respeito disso. Hoje, o que a gente pode aprender aqui é que pessoas há que farão tudo para conseguirem posições, dinheiro, prazer, farão de tudo. Se for preciso passar por cima de outros, passarão. Se for preciso matar, matarão. Na realidade, são pessoas egoístas que pensam nelas, mais nelas do que qualquer outro. Eles não estão pensando no bem dos amonitas, ele não estava pensando no bem da própria nação, ele destruiu, ele matou, né? Claro que não estava pensando no bem dele. E nem dos seus homens, dele. O mundo é egoísta, o mundo é injusto, Deus é justo. Deus é justo. Se você encontrar com algum Ismael, entre aspas, né? Não qualquer nome de Ismael, mas com as características deste Ismael, sabe? Fuge dessas pessoas. Você não precisa ser influenciado por elas, você não precisa participar daquilo que elas participam, são egoístas. Enquanto não quebrarem o seu ego, Deus não pode fazer nada por elas. Nós também temos o nosso ego e muitas vezes ele nos domina. Quando o nosso ego nos domina, Deus não pode fazer nada por nós. Não pode, porque eu me torno o meu Deus. Este é o pior dos erros que a gente pode cometer, quando a gente acha que sabe o que está fazendo. É como um filho, né? Que diz assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu já passei por isso. Não é assim que as coisas funcionam. Não, eu vou fazer. Deus nos ajude a dependermos dele sempre. Vamos orar? Senhor Deus, este capítulo nos ensina algumas lições importantes. Nós queremos quebrar o egoísmo que está dentro do nosso coração e queremos que o Senhor dirija a nossa vida. É nos submeter mesmo. Temos que ser submissos ao Senhor, porque primeiro, o Senhor sabe qual é o caminho. O Senhor sabe para onde nós queremos chegar, nós podemos chegar. Mas o Senhor conhece o caminho e pode nos levar da melhor maneira possível. Este mundo é ingrato, é injusto, é imperfeito, mas o Senhor não. O Senhor é justo. E o Senhor vai nos ensinar essa justiça e vamos aplicá-la em nossa vida para vivermos como Jesus. Em nome dele, amém, Senhor. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 42, dando sequência a essa história aqui. Vamos saber o que aconteceu com Joanã e o povo todo no Egito, não vai para o Egito. Amanhã você vai saber. Até lá. Uma interessante expressão popular é punhalada pelas costas. Ela se refere ao ato covarde da traição. É quando o indivíduo é surpreendido negativamente por alguém que ele confiava. Interessante que esta expressão nos faz pensar que pessoas covardes só atacam pelas costas, ou seja, quando não estamos observando. Por isso, quanto mais atento estivermos a pessoas que não são confiáveis, mais seguro viveremos. O capítulo 41 de Jeremias
inicia com uma triste cena de covardia. O contexto se refere a uma refeição que Gedalias, o líder de Israel, fez para Ismael e mais 10 homens da segurança real. Porém, o que parecia ser um encontro agradável acabou em uma tragédia para quem abriu as portas de sua casa a seus inimigos. Veja. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele e feriram a espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. No contexto do Antigo Oriente Médio, convidar alguém para uma refeição era algo extremamente íntimo. Denotava confiança e o desejo de se estabelecer uma relação de amizade. Foi com este sentimento que Gedalias recebeu em sua casa e permitiu que sentassem em sua mesa os homens que seriam seus assassinos. O problema é que ele já havia sido avisado de que este grupo não era confiável e de que eles queriam tirar sua vida. Mas Gedalias ignorou os avisos e baixou a guarda para seus inimigos. Confiou demais naqueles que não mereciam confiança e trouxe para seu círculo íntimo pessoas que só queriam seu mal. Sabe, quando penso nesta cena me faço a seguinte pergunta: quem eu estou permitindo que se assente em minha mesa? Para quem estou confiando minhas intimidades, meus segredos, minhas verdades? Em outras palavras, será que eu estou sendo sábio para abrir minha vida íntima para pessoas confiáveis ou estou sendo enganado por indivíduos covardes e traiçoeiros? Infelizmente, muitas vezes pagamos um preço alto por confiar demais em quem não deveríamos. Ignoramos os sinais e avançamos em direção ao perigo, baixando a guarda para pessoas ruins. Por isso, precisamos ter muita sabedoria para amar todas as pessoas, mas entender que nem todas podem ter acesso a todos os compartimentos de nossa vida pessoal. É possível e necessário manter certa distância de indivíduos que não fazem bem quando estão perto de nós.